Senhores deputados, damos por aberto a reunião conjunta entre as três comissões que tratam da questão da reforma administrativa. Antes de darmos prosseguimento, senhores deputados receberam em vossos gabinetes a cópia da ata da última reunião. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Senhores deputados, nós vamos, a partir de agora, cumprindo o calendário que foi estabelecido pelas três comissões, de que hoje era o prazo final para a leitura do parecer dos senhores relatores, para que na próxima semana nós possamos deliberar dentro do prazo dos 45 dias do qual o regime de urgência prevalece. Depois de feita a leitura, começa a correr o prazo, então, de vista coletiva para os 40 parlamentares, não mais só para as comissões. Os 40 parlamentares terão vista coletiva até na próxima terça-feira, onde a gente fará a votação final das comissões. Também deixar claro a todos os senhores deputados que a partir amanhã, na parte da tarde, será fornecido cópia para todos os parlamentares que tiverem interesse. Ainda faltam algumas coisas que os técnicos estão digitando, que precisa enumerar alguns artigos, coisas assim, técnica legislativa, por isso hoje não poderá ser entregue. A leitura dos pareceres será feita em três partes. Os três relatores vão relatar, cada um, a parte que compete à sua comissão, iniciando pelo deputado Fernando Vampiro, que é Constituição e Justiça, depois com o Milton, que é das Finanças, e, por terceiro, o deputado Volney, que é da Comissão de Trabalho. Estamos entendidos, senhor deputado, alguma dúvida? Não? Podemos prosseguir com a palavra, então, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fernando Vampiro. Parecer ao projeto de lei complementar 8.4/2019. Dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual e estabelece outras providências. Autor, Governo do Estado. Relatores, Luiz Fernando Vampiro, na CCJ, Milton Obos, na Comissão de Finanças, Volney Weber, na Comissão de Trabalho. Relatório. Cuide-se de proposição de iniciativa governamental que tramita em regime de urgência na forma do artigo 221 do Regimento Interno da LESC, a qual almeja a reforma administrativa do Poder Executivo do Estado, dispondo sobre sua estrutura organizacional, básica e seu modelo de gestão. Da exposição de motivos, extrai-se que, abre aspas, reforma administrativa do Poder Executivo do Estado, cuja finalidade é atender os anseios do povo catarinense por uma administração pública estadual mais enxuta, transparente, criteriosa nos gastos, ágil, moderna e efetiva, fecham aspas. A nova estrutura planejada para a administração pública estadual é alicerçada em três dimensões estratégicas: redução, reorganização e qualificação. Destaca-se que o projeto de lei complementar em questão subdivide-se em três partes principais. Inciso 1, estrutura organizacional básica do Poder Executivo, incluindo a estrutura de cargos da administração pública estadual direta e indireta. Inciso 2, modelo de gestão da administração pública estadual, incluindo as normas de orçamento, administração financeira e contabilidade. E, inciso 3, disposições finais e transitórias. Há anexos nos quais são elencados os grupos e cargos em comissão, as funções de confiança e os respectivos quadros de distribuição nos órgãos e nas entidades da administração pública estadual do Poder Executivo, sem a respectiva especificação. De forma unânime,
ante a complexidade da matéria, exiguidade da tramitação do PLC, decorrente da especialidade temporal do regime de urgência, foi deliberado e aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, que as reuniões e trabalhos presididos pelos respectivos presidentes e relatores seriam desempenhados de modo conjunto e tramitariam simultaneamente, resultando na edição de um relatório final único, ratificado pelas 3 comissões. Em sequência, restou deliberado pelos líderes o calendário especial, contendo o cronograma de tramitação da matéria, na qual os presidentes e relatores das comissões indicaram assessores para compor grupo de trabalho para análise do projeto. Foram eles: Evandro Carlos dos Santos, pela presidência da CCJ, Caroline Gondran da Rosa, pela presidência da CFT, José Alexandre Machado e Guilherme Delcio Tamanini, pela presidência da CTSP, Fabiano Henrique da Silva, pelo relator da CCJ, Valdemar Machado Neto, pelo relator da CFT, e Maria Aparecida de Briges Bolgaro, Arilton Cardoso Scheffer e Rodrigo Pavei, pelo relator da CTSP. Além destes, participaram também Leonardo Lorenzetti e as funcionárias da Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos, Carla Porcina de Campos Pereira e Túlia de Freitas Ribeiro, que foram cedidos pela presidência da Casa, na qual fizemos o agradecimento. Visando assegurar a absoluta transparência e efetiva participação de todos os deputados, foi concedido vista coletiva a todos os membros do Parlamento, com a finalidade de manifestação individual, a contar de 11 de abril de 2019. Destarte, cada parlamentar teve livre franquia para apresentar suas dúvidas, pedidos de esclarecimentos e emendas ao projeto original, que integraram o pedido de diligência enviado à Secretaria de Estado Civil, com 129 questões, e encaminhado ao Poder Executivo em 24 de abril de 2019, visando a elucidação de informações para instrução do processo legislativo e pronunciamento final das comissões. E, não obstante, em homenagem ao princípio republicano da democracia, para a manifestação sobre a matéria em exame, adotou-se a prerrogativa incerta no artigo 8º, combinado com o artigo 71, inciso 2º do Regimento Interno dessa Assembleia Legislativa, para resguardar a participação direta da sociedade, por meio de 3 audiências públicas, dividindo-as por temas afetos à reforma, concedendo-se vez e oportunidade de espaço para todos os interessados expressarem sua opinião, realizada entre os dias 23, 24 e 25 de abril. Aos parlamentares, de modo a garantir-lhes a efetividade de sua função primária, legislar, em conformidade com o artigo 189 e seguintes do RIA-LESC, abriu-se o prazo de 11 a 30 de abril de 2019 para a apresentação de emendas individuais. Aos líderes, ainda, tal prazo foi estendido até o dia 6 de maio de 2019. Com isso, nos termos que preleciona o artigo 177, parágrafo 2º do Regimento Interno, a tramitação da matéria ficou sobrestada até a data de 3 de maio de 2019, quando aportou nesta Casa Legislativa resposta do Poder Executivo em atendimento aos 129 questionamentos da diligência solicitada pelas comissões permanentes que se encontraram à frente dos trabalhos de análise do projeto de lei. Paralelamente a isso, houve proposições de emendas ao projeto original, na totalidade de 159, que seguem em anexo. De posse das informações requeridas e já encerrado o prazo para a apresentação de emendas, passou-se a análise criteriosa de toda a matéria para a elaboração deste parecer conjunto. Feitas estas considerações, é o relatório. Segundo, voto. Da análise dos autos no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 72, 73, 80 e 144, todas o regimento interno, houve as seguintes manifestações. Inciso 2.1, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça incumbe analisar assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do regime interno desta Casa Legislativa. O projeto de lei complementar
8.4/2019, que trata da estrutura organizacional básica e do modelo de gestão da administração pública estadual do Poder Executivo, está em consonância com a competência do governador no tocante à proposição de leis que versem sobre criação e extinção de cargos e funções públicas, bem como em relação à criação e extinção de secretarias de Estado, conforme dispõe o artigo 50, parágrafo 2º, incisos 2 e 6 da Constituição Estadual. No tocante aos aspectos legal, jurídico e de técnica legislativa, o projeto foi aperfeiçoado por meio das emendas parlamentares, muitas delas acatadas na forma de indicação e transformadas em emenda substitutiva global. Os relatores, juntamente com os presidentes das 3 comissões, adotaram os seguintes critérios para analisar e acatar parte das 159 emendas apresentadas pelos parlamentares, qual seja: item 1, adequação à técnica legislativa. Item 2, manutenção do alicerce estratégico político-administrativo proposto pelo Poder Executivo. Item 3, adequação ao projeto de lei complementar, ao ordenamento jurídico e aos mandamentos constitucionais. Item 4, salvaguarda dos princípios da separação, harmonia e independência dos poderes, da administração pública e de suas prerrogativas. Item 5, proteção das garantias inerentes aos servidores públicos diretamente atingidos pela presente reforma administrativas. E item 6, enfoque sobre a organização eminentemente administrativa do Estado, não gerando perspectivas sobre a política salarial, funcional dos cargos, salvo aqueles lotados em órgãos extintos pela reforma. Item 7, proteção do objetivo econômico-financeiro sustentado originalmente pela reforma administrativa. A emenda substitutiva global, que ora se apresenta, vem aperfeiçoar o projeto de lei complementar, pois sana qualquer vício de legalidade e padroniza o texto legal conforme a técnica legislativa, bem como garante, de forma clara, que os funcionários dos órgãos extintos não percam seus direitos constitucionais à irretocabilidade dos vencimentos. Portanto, o projeto de lei complementar em foco é constitucional e legal, motivo pela qual não vislumbro óbice para sua regular tramitação neste Parlamento e aprovação da matéria em causa juntamente com as demais comissões. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 8.4/2019 no âmbito desta comissão, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresentamos. A Excelência está com a palavra, deputado Milton. Discussão e votação em conjunto, né, presidente? Isso. Item 2.2, Comissão de Finanças e Tributação. A Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o que preceitua os incisos 2 e 9 do artigo 73, concomitante com o inciso 2 do artigo 144 do Regimento Interno, especificamente quanto aos aspectos orçamentários e financeiros das proposições que importam aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. No âmbito das comissões permanentes, que conjuntamente analisam o PLC em tela, na reunião do dia 23 de abril de 2019, a matéria foi diligenciada à Secretaria de Estado da Casa Civil. Em resposta à aludida diligência, o secretário de Estado da Administração, a requerimento da SCC, manifestou-se em relação às questões financeiras e orçamentárias, especialmente sobre o comparativo da estrutura organizacional em vigor com a proposta submetida, as premissas e metodologia dos cálculos utilizados para estimar valores apresentados, a estimativa das despesas com pessoal, entre outros. Depreende-se dessa manifestação, contudo, que as questões atinentes a esta comissão foram abordadas com generalidade, direcionando seus esforços para a constitucionalidade formal subjetiva da proposição. Nesse sentido, constato que a propositura não discrimina detalhadamente sobre os impactos de natureza orçamentária, caso aprovada, restringindo-se ao demonstrativo do resultado global da reforma. Apesar da carência de detalhamento, onde não podemos constatar a economia real que a reforma proporcionará,
entendemos que os efeitos globais incorrerão em economia ao erário e na diminuição da estrutura do Estado, restando assim compatível e adequada às peças orçamentárias em vigor. Assim sendo, entendo não haver óbice orçamentário e financeiro, razão pela qual voto pela aprovação da matéria nesse Parlamento, juntamente com as demais comissões, no termos da emenda substitutiva global que ora apresentamos. Era o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton. Com a palavra agora, deputado Volney, relator da Comissão de Trabalho. Muito bem, boa tarde, companheiros, e a quem está nos acompanhando. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Incumbe à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, à luz dos incisos 1, 5, 6, 7, 12, 14 e 19 do artigo 80 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tecer a análise meritória acerca da matéria. Pois bem, no intento legislativo em apreço, constata-se que o modus operandi utilizado pelo governo do Estado para apresentar a referida reforma diz respeito a 3 alicerces: redução, reorganização e qualificação. Observa-se que ao projeto original foram apontadas algumas incoerências que entravam em conflito com os interesses dos incisos 1, 5, 6, 7, 12, 14 e 19 do artigo 80 do Regimento Interno da ALESC, motivo pela qual foram apresentadas emendas de origem parlamentar a fim de sanar determinados vícios. A emenda substitutiva global, que ora se anexa, cuida de preservar a organização político-administrativa do Estado, garantindo a rigidez das matérias relativas ao serviço público da administração estadual, direta e indireta, inclusive fundacional, especialmente no que concerne à moralidade administrativa e à boa prestação de serviços públicos. Nessa tessitura, a reforma administrativa visada pelo projeto de lei complementar em apreciação não contraria o interesse público, mormente porque vem ao encontro de medidas fundamentais para o enfrentamento da crise econômica e fiscal, bem como da necessidade de aperfeiçoamento do aparato estatal, consoante termos consignados pelo autor da proposição. Outro sim, visa-se com a referida proposição a promoção de serviços públicos melhores e mais acessíveis à população. Relativamente aos demais aspectos regimentais de observância obrigatória por parte desta comissão, não vislumbro óbice para a regular tramitação nesse Parlamento e a aprovação da matéria em causa. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar de número 8.4/2019, no âmbito desta comissão e nos termos da emenda substitutiva global que ora apresentamos. A conclusão, diante do exposto, com base nos artigos 72, 73, 80 e 144, todos do Regimento Interno, votamos pela aprovação do projeto de lei complementar de número 8.4/2019, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresentamos, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Sala das Comissões, deputado Luiz Fernando Vampiro, relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, relator na Comissão de Finanças e Tributação,
e deputado Volney Weber, relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Era o que tínhamos a apresentar. Muito bem, agradeço os 3 relatores. Feito esta exposição, eu vou conceder a palavra aos 2 presidentes, o presidente Paulinha e o presidente Marcos Vieira, se assim o desejarem. Posteriormente, a gente já abre a palavra aos parlamentares que estão aqui na casa. Primeiramente, a palavra, então, com a deputada Paulinha. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradeço a presença dos nobres colegas, membros das nossas comissões conjuntas, e peço ao senhor presidente desta sessão que me permita fazer essa manifestação, porque, de fato, é justo e necessário que se exponham aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero fazer um destaque, quero enaltecer o trabalho desta comissão e, individualmente, manifestar a minha gratidão ao deputado Vampiro pelos ensinamentos e a postura quanto à organização do nosso grupo, ao ordenamento jurídico, ao deputado Volney pelo seu comprometimento irretocável, ao deputado Milton Obos, que nos ensinou mais uma vez, com a sua grandeza, o seu desprendimento e o seu olhar ao Estado de Santa Catarina acima de todas as questões, ao Marcos Vieira. O Marcos realmente é um grande professor desta casa. Ele nos deu muitas aulas no que concerne à técnica legislativa e quero te dizer que aprendi muito contigo nesse período, meu amigo. E, por fim, evidente, agradeço ao deputado Titon, que é um dos homens de maior nobreza dessa casa. Ele teve uma condução semelhante a essa que nós vivemos já na Constituição e Justiça. Muito obrigada pela sua condução também desses trabalhos de forma irretocável. Destaco, senhoras e senhores, o excelente trabalho técnico que essa casa proveu. Aos nossos assessores, eu dedico aqui as minhas maiores homenagens. Digo a vossas excelências que me sinto muito orgulhosa e estava desejosa de fazer essa fala nesta reunião, de entrega deste relatório, porque até eu mesma, no início, tão exíguo o prazo e tão densa essa matéria, temi que talvez nós não tivéssemos a habilidade de concluí-lo nesse curto espaço de tempo, para benefício da população catarinense. Mas nós cumprimos com o nosso dever. Para isso, é importante que se diga aqui, não por mim, não por nós 6, mas por muitos de vocês também e outros deputados que não compõem a comissão, mas que se debruçaram a estudar esse conjunto legal que foi nos ofertado pelo Estado. E muitos dias, senhoras e senhores, trabalhamos sábados, domingo e até mesmo as madrugadas. Da última reunião que fizemos, para hoje, os nossos assessores ficaram até às 5 da manhã, redacionando os estudos refletidos das alterações propostas por vossas excelências, pelos nossos deputados. Quero aqui também deixar uma manifestação de gratidão ao nosso presidente Júlio Garcia, porque ele nos fez um único pedido. Ele nos ofertou o seu apoio irrestrito, evidentemente, nos dando todas as condições para fazer o nosso trabalho, e um único pedido ele nos fez. Amigos, dediquem-se e esforcem-se para cumprir os prazos. Bem, eu quero também aqui enaltecer o trabalho individual de cada parlamentar. Os 40, de alguma forma, manifestaram-se, alguns por intermédio de emendas, outros na participação das audiências públicas. E deixei, por último, a minha gratidão estendida à participação dos servidores efetivos, comissionados e da sociedade civil. Essa reforma se conclui preservando todas as vontades do governo, porque assim nós entendemos, não nós 6, mas a vontade do parlamento catarinense, na sua maioria, é dar toda, ou se não dizer a totalidade, é dar todas as condições para que o governo possa promover as ações em benefício do povo catarinense. Este foi o sentimento colhido e refletido, inclusive em muitas das emendas que tinham como objeto, senão auxiliar o governo a clarear os seus objetivos, então.
Por isso, o meu destaque de gratidão final eu entrego notadamente aos representantes das categorias que estão aqui: turismo, esporte e cultura. Uma das emendas admitidas por nós, todas elas observando o mesmo rito que foi exposto pelos relatores, obedeceu o sentimento de preservação das competências do Estado e do próprio Parlamento, mas sempre tendo em primeiro lugar a população. Graças à mobilização que estes 3 setores promoveram, do turismo, da cultura e do esporte, das visitas incansáveis que fizeram, tanto aos órgãos do governo quanto a vários dos parlamentares, a nossa comissão entendeu que este apelo deveria ser atendido. E tanto o esporte, quanto a cultura, quanto o turismo, no relatório, tem vinculação direta, Lu, ao gabinete do governador, como tem que ser. Digo também às senhoras e senhores que estas comissões, esses deputados, tiveram uma preocupação singular com direitos de trabalhadores. Todos os órgãos extintos que têm servidores que precisarão se deslocar e que tinham garantidos benefícios foram assegurados. Entrego também uma singela gratidão ao governo do Estado, por intermédio das pessoas do secretário de Administração, Tasca, o Vieira, incansável, o próprio secretário Douglas da Casa Civil, porque a disposição do governo em sanar as nossas dúvidas, que talvez nem todas tenham sido esclarecidas a contento, mas o esforço resoluto de nos dar informação no menor tempo possível foi obedecido, e houve uma relação de respeito mútuo entre poderes nesse universo. Por isso, feitos todos os meus agradecimentos, eu quero dizer a vocês que terão agora, senhores, depois que o presidente assim derrogar a vista coletiva aos deputados para apreciarem, perceberão que, e aí reside, senhor presidente, o motivo do meu orgulho da minha fala de hoje. Nós conseguimos, em curtíssimo espaço de tempo, e digo isso de forma muito especial ao líder do governo, já que a proposição vem de lá, o deputado Maurício, construir a análise de um projeto tão importante para o Estado, abstraindo completamente os rótulos de oposição ou situação. Fizemos um trabalho ético, técnico, que vocês vão poder apreciar dentro de princípios claros que serão entendidos por todos os parlamentares, aqueles que tiveram as suas emendas aprovadas e aqueles que, porventura, pela condição técnica e pela escolha que foi feita, nos obrigamos a rejeitar. Então, eu digo a vocês que me sinto hoje feliz por ter cumprido uma etapa e porque, de fato, esta, que não é a nova nem a velha, mas a boa política, tenha reverberado nesse ambiente. Eu tive o grande privilégio de participar desse trabalho, de um trabalho técnico que me custou a fragilidade da presença aqui no plenário. E me cabe, senhor presidente, um desabafo que eu quero compartilhar por uma menção há dias atrás da imprensa. O trabalho de um parlamentar não pode ser limitado ou medido pelo número de projetos de lei apresentados ou pela sua presença aqui. Porque nas nossas ausências desse plenário, cada um de nós, quando aqui não pode se fazer presente, está debruçado, dedicado aos interesses de Santa Catarina. Termino dizendo que tenho orgulho de ser deputada estadual. Tenho orgulho de ter aprendido tantas lições com esses 5 homens que me acompanharam. Tenho orgulho dos meus colegas. E tenho orgulho de poder dizer aqui hoje que estamos, sim, contribuindo, como parlamentares, com o desenvolvimento estruturado e progressista do Estado de Santa Catarina, independente de bandeiras partidárias ou ideológicas. Muito obrigada. A palavra ao deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças. Senhor presidente, deputado Romildo Titon, da Comissão de Constituição e Justiça, senhora deputada Paulinha, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, senhores relatores, deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado Milton Obos, deputado Volney Weber,
senhoras deputadas e senhores deputados. A minha fala é realmente muito rápida, até porque eu estive junto com os presidentes e relatores, praticamente participando o tempo inteiro da elaboração da pesquisa e estudos da reforma administrativa, e o tempo que quero aqui ocupar, como disse, será exíguo, até para dar oportunidade aos demais deputados para que se façam a sua manifestação. Mas quero tudo deixar registrado o meu agradecimento a esses deputados, agradecer realmente aos deputados que fizeram as emendas, e foram muitas emendas, significa dizer, deputado Milton, deputado Vampiro, deputado Volney, que os deputados realmente se interessaram em estudar, em ler e estudar a reforma administrativa. Quero agradecer, sobretudo, àqueles funcionários, que convocados, que foram, trabalharam incansavelmente na pesquisa e na elaboração da redação final e do substantivo global da reforma administrativa, inclusive trabalhando em feriados e sábado e domingos, e eu muitas vezes também acompanhando eles. Mas quero aqui agradecer e dizer que realmente esta casa dá uma demonstração de unidade, está sendo construído um acordo nesta casa, pelo menos no que diz respeito aos relatores e às presidentes já está acordado, e agora os senhores deputados, membros das comissões e os demais deputados terão a oportunidade de tomar conhecimento do substantivo global do projeto de lei, o 008, que trata-se da reforma administrativa. Então, quero aqui encerrar a minha fala, agradecendo a todos, e que tenhamos ainda algum tempo para que possamos, no processo de visita coletiva, tomar conhecimento de tudo o que foi feito pelos relatores desse projeto de lei. Quero agradecer e agradeço também, deputado Romildo Titon. Muito obrigado. Muito bem, nós abrimos a palavra, então, para os parlamentares que assim desejarem usar da palavra. Deputado Fernando, por até 5 minutos. Rapidinho, presidente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes aqui na casa, os servidores da SOL, da FESPORT, do Turismo, todos que estão aqui presentes. Gostaria de saudar o Conselho Estadual de Esportes aqui presente em um grande número, também ao competente guerreiro, batalhador pela causa do esporte, o Rui Godinho, presidente da FESPORT, que tem se dedicado e batalhado bastante por essa causa. Gostaria de... Minha fala aqui é apenas para agradecer às comissões, agradecer a sensibilidade dos relatores, agradecer ao governo pelo fato de que unirmos forças e fazermos com que nós não pudéssemos ficar desassistidos. Acho que em primeiro momento, não que ficaríamos, mas em primeiro momento nós poderíamos ter sido vistos de uma forma diferente e de uma forma melhor. Quando veio a reforma aqui para casa, todos ficamos assustados, inclusive o conselho, inclusive todos os servidores, muitos de vocês estiveram no meu gabinete, e nós unimos forças com todos os parlamentares, e por isso, novamente, relator, gostaria de agradecer ao Vampiro, ao Milton Obos, ao Volney, justamente por ter essa sensibilidade e entender a importância que nossas pastas têm para o Estado de Santa Catarina, a importância das políticas públicas fomentadas por nós para o Estado de Santa Catarina, para a base, para o fomento do esporte, para o fomento da cultura, para o fomento do turismo, que é uma consequência a tudo que a cultura e o esporte faz. Então, muito obrigado, espero que agora, nas mãos do governador, perto do homem, como a gente diz no esporte, próximo do cara, nós possamos aí ter uma atenção melhor do que foi nos últimos anos aqui no nosso estado. Muito obrigado. A palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Titon, da Comissão de Justiça, deputada Paulinha, da Comissão de Trabalho, deputado Marcos Vieira, Comissão de Finanças, os 3 relatores, deputado Vampiro, deputado Milton Obos, deputado Volney. Como presidente, eu não integro nenhuma das comissões, e o relatório que eu e nós todos ouvimos,
claro, não poderia ser específico, porque nós ficaríamos aqui, quem sabe, muito tempo. Seria uma leitura que avançaria à noite. Imagino isso. Que eu gostaria, da dúvida que eu tenho em relação às emendas apresentadas, e obviamente que o relatório pela aprovação, sem dúvida, do projeto, mas que alterações, ou nós vamos com a leitura desse relatório, nós vamos identificar quais são as alterações substanciais. Eu não sei a vista para cada um dos deputados. Nós temos, o presidente já informou, e todos, da votação aqui no dia 22. Então, quantos dias nós teremos, levando em conta, claro, que dia 22 é na próxima quarta-feira, nós vamos ter o físico já, podemos imprimir, porque tem um final de semana que nós poderíamos aproveitar para fazer um estudo, enfim, uma para a gente ver contemplado, quem sabe, né? ou se não, foi contempladas as emendas que apresentamos, as razões pelas quais não foram, e que outras mudanças que mudam ou que não mudam o projeto de lei encaminhado aqui pelo Executivo. Ouvi de que tem um substitutivo global, conversei com o líder do governo aqui, que confirmou, em nome do governo, o deputado Maurício apresentou, mas, enfim, eu tenho algumas dúvidas, eu acredito que todos têm, quero cumprimentar os presidentes e os relatores pelo trabalho que fizeram, né, com muito cuidado, com muito zelo, com muito profissionalismo. Mas antes de votarmos, na próxima quarta-feira, né, pelo menos eu, gostaria de que a gente tivesse a oportunidade de conhecer, né, na exatidão, o que se manteve, o que se alterou, até para que a gente possa ter conhecimento de causa quando nós viermos aqui, não apenas para votar, mas para fazer a discussão, o debate em relação a esse projeto que eu considero importante, fundamental para Santa Catarina. Bem, o deputado Fernando Vampiro vai fazer os esclarecimentos do deputado Cobalcini. Perfeito, deputado Cobalcini. Eu acho que a sua pergunta é altamente pertinente, porque nós fizemos a leitura, obviamente, do parecer ao projeto de lei da reforma administrativa, colocamos uma estruturação ideológica da nossa interpretação das normas legislativas. Essa foi a concepção do que nos norteou, obviamente, para acatar ou rejeitar uma emenda, e automaticamente fizemos um estudo aprofundado no sentido da melhora da técnica legislativa e também da redação. A partir desse momento, nós estamos lendo, obviamente, o parecer ao projeto de lei e, nas próximas horas, acredito que estará disponibilizado eletronicamente na casa. Estão digitalizando o documento, ou seja, a emenda substitutiva global, onde todos os 40 parlamentares, não só os membros das 3 comissões, poderão ter acesso, obviamente, à nova redação formatada, também, obviamente, ao indeferimento daquelas ou deferimento, e, obviamente, foi feito somente uma citação a esses 3 órgãos, a Santur, a FESPORT, e automaticamente a Santur, a FESPORT e a Cultura. E a Cultura, FCC. E a FCC, na verdade, foi feito só essas 3 porque estavam ali, obviamente, com uma publicidade forte, uma luta incessante no pleito, por isso que foi feito. Mas nós temos outras profundas alterações de norma legislativa que você poderá acompanhar, deputado Cobalcini. E, obviamente, terá até a próxima quarta-feira, obviamente, todo o teor, todo o conteúdo e podendo, obviamente, fazer alguma, inclusive no horário, no momento da próxima sessão conjunta das 3, fazer as colocações pertinentes para que a gente tenha, obviamente, e entenda a interpretação e possa sanar as dúvidas pertinentes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite complementar,
Eu gostaria de dizer para o deputado Cobalcini e os demais que amanhã teremos disponível eletronicamente o documento final, porque agora a gente ainda vai fazer uma última revisão da técnica legislativa redacional, para ver se não ficou nada de fora, nenhum artigo mal redigido. E aí, enfim, ele amanhã será disponibilizado para todos, franqueado, para que terça-feira de manhã, é terça de manhã que o presidente deve convocar a nova reunião conjunta, aí sim a gente faça a aprovação final do texto. Eu me coloco à disposição também com a nossa assessoria, e imagino que todos os demais, os nossos assessores que participaram, podem lhe tirar alguma dúvida específica. Ah, essa emenda, o que mudou? Para que o senhor tenha essa leitura mais preciosa sobre alguma matéria que lhe interesse, tá? Estamos à disposição, querido. Muito bem, antes de considerar a palavra da deputada Luciane, o Cobalcini se referiu à data do dia 22, é a data de 21. Na terça-feira, às 9h30, a gente inicia a reunião conjunta aqui no plenário e acaba, então, os pedidos de vista coletiva. Com a palavra, deputada Luciane. Eu quero primeiro enaltecer o grande trabalho que foi feito pelos relatores, pelos servidores desta casa, mas também pelos deputados que apresentaram emendas, porque foram os deputados que deram trabalho para vocês. Então, gostaria de destacar a importância que tem o nosso estudo, a nossa dedicação, as nossas assessorias empenhadas e que agora a gente chega nesse entendimento. Em segundo lugar, eu tenho sempre uma prerrogativa e não gosto que me classifique como A, B ou C, porque eu sei que está rodando uma planilha aí, né? Quem está do lado, quem está em cima do muro e quem está contra. E eu não permito que ninguém me classifique, porque a gente sempre teve uma atuação aqui, ao longo dos anos, de ser muito responsável pelo nosso voto. Eu não estou preocupada em votar a favor ou contra governo. Eu estou preocupado na consequência que tem o meu voto lá pro cidadão das áreas que eu atuo. Essa é a minha preocupação. Então, eu gostaria de deixar registrado isso e dizer que é uma prerrogativa, sim, do Poder Executivo pensar o seu jeito de governar. Agora, se vem para casa para a gente deliberar sobre essa matéria, também tem a prerrogativa desta casa, dos deputados, no sentido de garantir que o entendimento da legislação, do que nós acumulamos ao longo das décadas, enquanto parlamento catarinense, também seja respeitado. Então, eu quero dizer que a gente tem um trabalho agora de muita sensatez, Eu fico feliz quando foi anunciado aqui que as 3 áreas que estão aqui presentes e que era uma reivindicação passam a ser vinculadas ao gabinete do governador. Mas tem uma questão que eu fico em dúvida aqui. E os fundos? Porque de nada adianta vincular o governador se a cultura, o esporte e o turismo não tiver fundo de financiamento. Eu apresentei uma emenda criando o Fundo de Cultura com regulamentação em 90 dias por parte do Poder Executivo, porque não é eu que quero fazer isso. Ele tem que dizer como ele quer fazer essa regulamentação. Mas não vamos se iludir. Vincular o governo sem estrutura financeira, sem financiamento, não acredito nessa política. Então, quero aqui fazer o registro para que a gente tenha essa resposta. Não foi respondido, gostaria de ter essa resposta. E a segunda questão que eu trago aqui é o trâmite. Terça-feira, nós vamos votar, em primeiro lugar, o relatório das 3 comissões, certo? Se aprovar na terça-feira, nas 3 comissões em conjunto, eu entendo que aprovadas vêm para o plenário quarta-feira à tarde, certo? Se tiver emendas minhas que foi rejeitada na terça-feira, eu posso pedir destaque em plenário na quarta. É isso, né? Então, quero dizer, para mim, essa questão do Fundo de Cultura é um ponto de pauta.
gostaria que fosse respondido sobre a criação do Fundo de Cultura. Tenho certeza que o Fernando aqui está preocupado com o esporte, o Ivan com o turismo, mas eu apresentei a da cultura. Quero saber aonde foi parar essa emenda, porque senão vai ter destaque, vai ter debate aqui no plenário. Ok? Se o senhor presidente me permite, deputada Luciane, só para lhe deixar claro, assim, como a gente acordou as agendas. Terça de manhã, a gente faz a validação do relatório com todos vocês cientes do que há de aprovado, rejeitado. Eu não tenho de cabeça todas as emendas, todas as respostas para dar. E também a gente não tem como, seria irresponsabilidade minha agora apontar. Eu sei, tenho convicção de que tiveram emendas tuas acolhidas e outras não, mas eu não posso te dizer quais agora. O que a gente acordou? Terça de manhã essa reunião, o presidente da casa vai fazer uma reunião de líderes para a gente deliberar e todos os deputados estarem cientes de como será o rito dos destaques, como se fará isso, né? E aí, depois dessa reunião, seguramente se vai discutir a rotina de votação na próxima quarta. Mas vai ter um momento que nós todos seremos chamados para discutir o procedimento de votação da reforma, preservando os direitos, evidentemente, assegurados a cada um de nós. Também. Alguma resposta, deputada Luciana? Eu acho que a deputada Paulinha já esclareceu, né, deputada Luciane? A nossa missão termina aqui na terça-feira, no final da reunião conjunta, na aprovação do relatório. Daí para frente, o presidente que vai conduzir na quarta-feira, mas ele nos disse mais ou menos que a Paulinha falou, que ele vai reunir os líderes para definir a forma e o rito que vai ser feito na quarta-feira, para que a gente não se estenda muito, já que a matéria é bastante grande para ser debatida. Senhor presidente. Não sei qual chegou primeiro, não lembro mais. Deputado Ivan, então. Senhor presidente, parabenizar também o trabalho da comissão, o exercício que fez, fui testemunha do exercício de Vossas Excelências, no sentido de construir nesse curto prazo esse debate tão fundamental para Santa Catarina. E eu não estarei aqui na semana que vem, porque cumpro uma missão em nome da Assembleia Legislativa, então não poderei votar especificamente, não estarei presente na sessão. Então, eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, meu voto favorável ao relatório e também favorável à proposta apresentada por Vossas Excelências. Já que não estarei na quarta-feira, quero deixar registrado meu voto pelo relatório e por aquilo que vocês construírem e que for ao plenário. Queria que ficasse registrado isso, senhor presidente. E também agradecer ao pessoal do turismo que está aqui. Nós estamos falando muito do turismo aqui em Santa Catarina e estamos construindo efetivamente uma política forte de turismo no Estado. O governo tem compreendido isso, é importante que o governo compreenda, que está compreendendo a situação. A emenda que traz a Santur para o gabinete do governador será uma grande oportunidade de a gente dar uma chance para esse pessoal trabalhar uma política sem intervenção, sem participação de outras secretarias. Nós tiramos o E do turismo catarinense, porque sempre era cultura e turismo, esporte e turismo. Sempre tinha um E no meio para atrapalhar e atravancar a política pública de turismo. Então, agora a gente afasta o E, cria a Santur com independência administrativa, na mão de uma pessoa que é técnica, que conhece o sistema, e eu estou muito feliz, eu acho que o governo foi muito feliz nesse sentido. Então, parabéns a Vossas Excelências, me sinto honrado de poder dar esse voto de confiança e já deixar aqui registrado o meu voto pela proposta, da forma que ela é apresentada aqui, que isso fique registrado já da minha ausência da próxima quarta-feira, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Ivan, em nome de todo o grupo aqui, nós agradecemos a Vossa Excelência pela confiança que já antecipando o seu posicionamento. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente Titon, Marcos Vieira, Vampiro, Paulinha, Volney Weber, que não está aí, o deputado Milton Obos, e dizer que os 40 deputados poderiam
estar aí na mesa. E eu tive a oportunidade de rapidamente entrar e sair de alguma das reuniões que Vossa Excelência estavam realizando. E, senhores deputados, fiquei muito feliz testemunhando ali um debate onde um deputado dava uma sugestão sobre a emenda, sobre a mudança. Aí a deputada Paulinha já falava do seu tempo de prefeita, de como era feito, deputado Milton Obos. Então, era uma escola, ó. Deveriam ter filmado todas essas reuniões, porque realmente foi um ensinamento. O pouco que eu acompanhei, deputado Titon, foi de uma grandeza, o conhecimento do deputado Marcos Vieira, na parte de finanças, daí a Paulinha já falava, o Milton Obos, do conhecimento. E então, deputado Berlando, foi realmente um debate, uma escola importante. Dizer que levar para o gabinete do governador, eu considero que levar para perto, é como levar para o gabinete da prefeita. Foram 4 emendas que eu assinei, mas nenhuma minha. As emendas que eu assinei foram emendas encaminhadas pelo governo para ajustar dentro daquilo que os deputados estavam apresentando. Inclusive, eu tenho sido cobrado por alguns colegas policiais a emenda que leva o DETRAN para o gabinete do governador. E eu vejo o DETRAN como um órgão muito importante e que fica meio num estica e puxa ali, de disputa entre polícia civil, polícia militar, vai para a autarquia, e o DETRAN está 90% dentro das delegacias de polícia, mas o governador tomou uma atitude acertada. Ele quer agilizar o DETRAN, desburocratizar, fazer ele digital, estão levando também para o gabinete do governador. E dizer, a deputada Luciane, ela está muito preocupada com o fundo, especialmente em razão do Fundo da Educação, com as verbas federais. Vamos ver até terça-feira da Cultura, porque os fundos que nós tínhamos, não tinham fundo, infelizmente. Hoje a gente vê a FESPORT muito melhor, porque o presidente da FESPORT vai saber e sabe já quanto o governo vai aportar lá, e dentro daquilo eles vão poder fazer o seu projeto. Então, não adianta ter um fundo no papel que não tem o fundo financeiro, orçamentário, não tem como atender. Então, eu só queria dizer que eu aprendi muito nesses dias aí e parabenizar os 6 e realmente os poucos minutos que eu acompanhei as reuniões, fiquei impressionado. Parabéns, Paulinha, deputado Titon, Weber, Marcos Vieira, Vampiro e Milton Obos. Parabéns pelo trabalho que fizeram e agora vai estar estampado aí no projeto, na emenda substitutiva que vai ser apresentada. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Maurício, não havendo mais nenhum orador que queira fazer uso da palavra, antes de falar do rito final da terça-feira, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos 3 relatores que fizeram um excelente trabalho e também os presidentes das comissões, a deputada Paulinha, o deputado Marcos Vieira, que foi difícil, era para ser muito difícil a condução de uma reunião conjunta num projeto tão complexo como a reforma, mas que foi de uma atitude louvável por todos, tudo foi consensado, ouvido os técnicos da casa, o qual que a gente quer também agradecer ao que foi cedido pelas bancadas, pelos deputados, pelos presidentes, pelos relatores, também dos técnicos da casa, agradecer ao presidente Júlio Garcia, que cedeu para que nós também pudéssemos aproveitar as suas sugestões e aperfeiçoar da melhor forma possível. Então, foi um relatório de consenso das 6 pessoas, dos 6 deputados que estavam envolvidos neste processo. Agradecer a compreensão de cada deputado, sei que nem todas as emendas foram acolhidas, algumas foi possível, outras não, faz parte do processo. Não foi bem como o governo queria, mas também nada que pudesse atrapalhar a sua administração.
foi consensuado entre os 6 parlamentares, então acredito que vai sair da melhor forma possível. Por isso, agradeço de coração ao trabalho de cada um, que foi muito importante e que a gente viu o destaque de cada um nesta área, que é bastante complexa e muito técnica, tanto pelo nosso relator, deputado Fernando Vampiro, que é advogado, conhecedor do assunto, o deputado Milton, um grande especialista nessa área, que já foi prefeito, uma contribuição muito grande, da mesma forma o deputado Volney, pelo trabalho, um homem que já foi prefeito, uma experiência grande, deu a sua contribuição, a Paulinha se destacando juntamente com o deputado Marcos, conhecedores dessa área técnica, e o qual nós agradecemos. E na terça-feira, então, a gente já vai fazer a convocação aqui para não ter que fazer por escrito posteriormente. Às 9h30, na terça-feira, aqui no plenário, será feita a deliberação pelas 3 comissões dos relatórios. Oriento os senhores parlamentares que cada um vai receber, vão poder acessar no sistema, acredito que a partir de amanhã, na parte da tarde, se for possível ainda de manhã a gente vai colocar, e cada um poderá analisar, cabe voto vista, quem queira fazer, quem deseje fazer um voto vista, né? E como falamos anteriormente, o destaque, o pedido de destaque das emendas não depende das comissões, e sim do presidente que conduz a sessão na quarta-feira, que vai acertar com os líderes. Muito agradecido a todos, estão todos convocados para terça-feira, às 9h30, aqui no plenário. Damos por encerrada o nosso trabalho da reunião de hoje.